tabernáculo. Tem riqueza quando você está na presença de Deus, porque Ele já providenciou tudo. Tem testemunhos incríveis que Deus tem feito neste meio. Irmã Joselma, Diva, a Rosânia, que está aqui, a Rosânia está aqui, está aplaudindo também. Eita, nós. Pastor Marcos Paulo pregou pela manhã. O Senhor é fiel, pastora Nadira, o Senhor é fiel, pastor Isaac. E hoje eu quero ler com vocês o texto que o pastor Isaías acabou de recitar. Está lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 18 ao 20, que diz assim. Você que está com a tua Bíblia aí na sua casa, pega aí o celular, agora vamos ler a palavra do Senhor. Você que está com o teu celular aqui, também pega ele. Você viu que essa pandemia veio depois que Deus criou o celular, a internet, para não perdermos a comunhão, estarmos conectados. É o vírus da atualidade. Deus vai mudar a tua vida hoje, meu amado. Pega a Bíblia, porque é importante que você leia. Se você não trouxe, você pode ver no telão. Se você está me assistindo por aí, pega teu celular, porque muito provavelmente você não está conseguindo ver no telão. Mateus capítulo 16. Se alguém tiver uma habilidade incrível e pegar aí dos versículos 18 ao 20 e colar nos comentários, que habilidade incrível que você vai ter. Você que está aí, né? De perna pro ar aí em casa, faz isso. Ajudar. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para você entender esse versículo, Jesus estava conversando com os seus discípulos e perguntou: o que falam que eu sou? E eles então responderam que Jesus era o Messias. Pedro respondeu. Então Jesus faz um elogio a Pedro. Jesus diz que Pedro era uma pedra, e então sobre esta pedra Jesus estaria dando continuidade à construção da igreja. Claro que Jesus é a pedra angular, mas Pedro era uma das pedras em cima de Jesus, e em cima desta outra pedra que era Pedro, iria ser construído a igreja dele, e sobre esta igreja a porta do inferno não prevaleceria contra ela. E o versículo 19 continua, diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. E você já entendeu então que Pedro era uma pedra para ser utilizada na edificação da igreja. Jesus, a rocha maior, a pedra angular. Jesus, o primeiro, primogênito, a primeira pedra, e depois Pedro seria a segunda pedra, e todos os apóstolos outras pedras, até chegar em nós hoje. Como o apóstolo Pedro também disse lá em 1 Pedro capítulo 2, os versículos 5 e 6. Nós também, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Nós temos uma função como igreja. Nossa função como igreja, como eclésia, como governo de Jesus Cristo aqui na terra, é assumir as responsabilidades deste governo. E se o rei está voltando, o reino vai ser implantado assim que o rei chegar.
Você carrega o rei dentro de você, o reino de Deus está dentro de você, mas Jesus vai voltar para reinar nesta terra. E ele vai, quando ele chegar, essa terra vai estar preparada para recebê-lo. E aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Meu amado, qual que é a responsabilidade nossa como igreja? Primeiro, eu preciso ser pedra de edificação. Não vai se vangloriando de ser escolhido por Deus, por ser parte do seu governo, por ser igreja. Porque o mesmo Pedro, na sequência dessa história que lemos, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Simplesmente porque ele se opôs à vontade de Deus, que era que Jesus padecesse na cruz do Calvário. Se Jesus foi o primeiro a padecer na cruz do Calvário e eu sou discípulo de Jesus, se Jesus é a pedra angular, o que eu sou então? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele venceu porque há algo a ser vencido, e se Ele foi o primeiro a vencer, e eu sou discípulo dEle, eu sou uma pedra edificadora, eu também vou vencer, não é eu posso vencer, eu vou vencer o mundo. Eu tenho uma responsabilidade, mas eu não posso me deixar levar, porque o próprio Pedro, quando Jesus falou, eu vou ser crucificado, eu vou padecer, Pedro falou, que é isso, Jesus? Não é bem assim, para que vai acontecer isso? Não vai não. E Jesus falou, sai para lá, Satanás. A mesma pedra que tinha sido levantada há versículos atrás, e Jesus tinha então falado que ele era uma pedra de edificação, agora tinha virado uma pedra de tropeço no reino de Deus. Só pode virar pedra de tropeço no reino de Deus aquele que foi levantado para ser pedra de edificação. Só pode atrapalhar no reino de Deus aquele que foi escolhido para edificar o reino de Deus. Mas pastor, o que é isso? Você tem uma responsabilidade. Por exemplo, na minha casa você não pode me atrapalhar na minha casa, mas eu posso atrapalhar o andamento da minha casa. Porque eu fui instituído para edificar, para construir, para zelar de uma família que mora lá na Edgar de Souza. Eu posso destruir a minha casa, mas o inimigo, ele não pode entrar na minha casa, porque nós estamos vigiando por isso, então ele não é pedra de tropeço para nós. Se você foi escolhido como igreja, como governo do Senhor Jesus, significa que você, escolhido como governo do Senhor Jesus, precisa ser usado para edificação e não tropeço. Tem tantos outros exemplos, mas eu vou deixar que o Espírito Santo revele ao teu coração, meu amado, você que está ouvindo o som da minha voz. Se Deus te levantou para você sair da tua casa e anunciar o Evangelho, e você não o fizer, você está sendo uma pedra de tropeço. Se o Senhor te levantou para ser um dançarino e você não está dançando na presença do Senhor, você está sendo uma pedra de tropeço, porque você está ocupando um lugar onde deveria ser ocupado por uma pedra de edificação, e você está ocupando o lugar e não está edificando, você está sendo um tropeço. Se o Senhor te levantou como um advogado aonde você trabalha, é porque é lá que Ele quer que você seja uma pedra de edificação do reino de Deus, porque o rei está voltando e Ele vai reinar lá no teu escritório de advocacia, Ele vai reinar lá na tua contabilidade, Ele vai reinar lá onde você exerce a tua enfermaria, lá onde você exerce a sua profissão, Ele tem que reinar lá onde você está edificando, porque você é esta pedra de edificação do reino de Deus. Até no teu Facebook, você precisa usar para edificar o reino de Deus. Hoje mesmo eu postei lá, ore pelo nosso presidente. Sempre postei, sempre orei, independente qual era o governo, independente quem estava sentado lá. Mas agora algumas pedras de tropeço, crentes, pedras de tropeço, lançam palavras ofensivas. Onde nós deveríamos orar, o presidente está errando, então ora para que ele acerte, então para que Deus tire ele. Desculpe o desabafo, mas hoje lançaram lá uns crentes, lançaram lá um versículo, ora para que ele morra, e coloque outro no lugar dele. Pedra de tropeço. Deixa Deus botar ordem, aonde precisa colocar ordem. Primeira responsabilidade da igreja, ser pedra de edificação.
Quem é pedra de edificação, contribui. O pastor não tem como ficar te ligando. Quem é pedra de edificação, obedece. Quem é pedra de edificação não fica esperando o pastor ligar e convidar para vir ao culto, não. Ele está ansioso para vir ao culto, porque o rei está voltando. Em meio à guerra, o que você tem feito, filhão? O que você tem assistido? Número 2, responsabilidade da igreja, eclésia. A igreja deve amar o pecador, mas não tolerar o pecado. Eu poderia ter respondido essa ofensa nos meus comentários, mas eu resolvi excluir. Amar. Pedra de tropeço é usado para apedrejar os escolhidos do Senhor. Lembra daquele texto que trouxeram a pecadora aos pés de Jesus? Então ele perguntou: quem tem pecado que atire a primeira pedra? É a primeira pedra que conta. É o primeiro comentário na postagem que conta, porque depois desse comentário vem todos os outros que pensam iguais. Quem nunca errou, quem nunca desabafou. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas você, igreja, sendo usado como pedra de acusação. O pecado tem que ser denunciado para que a igreja se apresente com a cura, intercessão, súplica, jejum. Quando Jezabel caiu do trono, que alguém empurrou ela lá, ela já tinha perdido o controle, porque quem botou ordem no altar foi Elias, foi o profeta. O profeta bota ordem no altar. O profeta sacrifica, pega água que ninguém tinha, que fazia mais de 3 anos que não chovia. Era um produto em escassez, e ele derrama água no altar, esbanja do que não tinha. Deus faz isso, Ele pede que você dê o que não tem. E aí Deus responde com fogo consumidor, e aí cai o governo de Jezabel. Ali, quando aquele altar foi instituído, ali caiu. E aí Deus arrumou um louco para ir lá e derrubar a Jezabel, e ela morrer, e ser comida pelos cães. Você tem uma responsabilidade. Eu lembro um outro texto lindo, quando Estevão estava sendo apedrejado, e mesmo assim ele viu no meio Deus chamando ele. Ele estava morrendo, ele viu o céu se abrindo enquanto ele era apedrejado. E Saulo estava ali, o menino Saulo estava ali vendo ele sendo apedrejado. Saulo, que era perseguidor da igreja, mas ele viu quando Estevão abriu os olhos, viu os céus abertos e falou: Senhor, não impute esse pecado a esses que aqui estão. E aquele testemunho de edificação de Estevão, em meio ao apedrejamento, ele louvou ao Senhor. Ele não se justificou, ele perdoou. Em meio ao apedrejamento, aquilo converteu. Já trabalhou na vida de Saulo, e ali ele foi morto. Ele entregou, Deus chamou a igreja dele para morrer com ele. Morrer com ele. Não podemos ter medo da morte. Não podemos ficar choramingando nos grupos de WhatsApp. Não podemos ficar falando que está difícil a situação, porque não está, ele está voltando, vai piorar mais. Mas para a gente, está chegando para a gente a solução dos nossos problemas. É o Rei dos Reis vir e nós governarmos com Ele aqui nesta terra. Se você não entende o que eu estou falando, vai lá no Pleno Louvor Academy, assiste as aulas lá de escatologia. Você acha que está difícil? É só o começo da desinformação. Você não sabe o que é verdade do que é verdade ou não. Mas é tempo de sermos firmes em nossas convicções. Ou cremos ou não cremos. Querem servir a Baal, sirva a Baal. Mas se quiserem servir ao Senhor, então arrumem os seus altares, arrumem os seus corações, e sejam convictos: quem morreu por você e por mim, vivo está, porque venceu até a morte. Número 3, a igreja deve
ajudar o necessitado. Nós distribuímos 135 cestas básicas. Mas muitos que ouvem esta minha fala são pessoas que criticam: cadê a igreja agora? A igreja é você, cadê você? Você não precisa trazer o teu alimento aqui na igreja, você pode entregar para alguém, para o teu vizinho que precisa. Vai você na favela e entrega lá para o necessitado. Para de passar bola para que outros façam por você. A igreja tem responsabilidade. Mateus 25, capítulo de 35 a 41, fala exatamente. Quando ajudamos o necessitado sendo igreja, Jesus falou o quê? Neste texto de Mateus 25, de 35 a 41, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e você me hospedou na sua casa, eu estava nu e você me vestiu, eu adoeci e você me visitou, eu estive na prisão e você foi me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando o vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Vai continuando aí, Fabrício, ajuda aí. Tem mais ou não? Quando fizemos isso, e aí Jesus então continua o texto falando o quê? Olha, quando você vira um pequenininho necessitado, quando você viu uma pessoa necessitada e você o serviu, é como se você estivesse fazendo para mim. A mim me fizeste tudo, quando você fizer, faça como se estivesse fazendo para mim. O que você tem feito como igreja? Eu vi pessoas que nos criticavam, que critica igreja, critica a oferta, critica dízimo, estão agora nas suas casas recebendo cesta básica. Oh, é com você que eu estou falando. Você vai ficar esperando o quê na sua casa, filho? Seja igreja, distribua o que você tem. Se o Senhor deu a você, é para você repartir. Em meio à necessidade, não tínhamos recursos sobrando, não. Nós fomos atrás para ajudar os necessitados. Os nossos jovens saíram por aí pelas favelas entregando alimento de porta em porta. E você como igreja tem feito o quê? Você tem responsabilidade. Seja uma pedra de edificação. Ah, porque o meu pastor não lembra de mim. Não vai lembrar mais, não dá para lembrar mais. É você e Deus. Deus fez um sacerdócio real. Você é sacerdote da tua casa. Vai pregar na tua casa com as suas atitudes. Vai dar conta dos teus filhos para o Senhor. Temos responsabilidade de edificação e responsabilidade de ajudar o próximo. Número 4, a igreja precisa profetizar em meio ao caos. O Senhor nos deu boca. Ser boca de Deus é enxergar o caos que estamos vendo, mas profetizar a palavra de Deus em meio ao caos. Quando Jesus estava no barquinho, dormindo, os discípulos ali desesperados não sabiam o que fazer, mas nós já vimos isso. Nós temos a palavra de Deus, nós sabemos o que fazer. Quando a tempestade apertar, o que você tem que fazer, filhão? Acalma-te aí. Quando a coisa fica ruim na tua casa, porque não deu nada certo, você tem que fazer o quê? Acalma-te. Acalma-te, coração. Como é que é? Jesus voltando e você desesperado? Você acha que ele perdeu o controle de todas as coisas? Não, ele está separando o joio do trigo. Está convertendo o coração dos pais aos filhos. Porque ele está voltando para buscar a sua noiva. Ele vem me buscar. Jesus, quando foi lá ressuscitar Lázaro, ele falou: Lázaro, sai para fora. Palavra, boca. Vento, acalma-te. Lázaro, sai para fora. E a tua boca tem sido usado para quê? A igreja precisa lançar esperança. É o que a palavra de Deus nos dá, esperança. E qual é a maior esperança hoje? Jesus está voltando. Como é que você está? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Jesus foi lançar a esperança para a mulher samaritana que não tinha água. Ele falou: vou te dar uma água que você nunca mais terá sede.
Hoje eu quero oferecer o meu Jesus para você, e você nunca mais vai ter sede, porque de dentro do teu interior vai fluir rios de água viva. É viva, você tem vida dentro de você. É momento do quê? De brilharmos, meu amado. Porque essas paredes todas pretas aqui? Para brilhar quem está aqui falando. E Deus fez um mundo todo preto, e você, onde você está, o sol do Senhor vai brilhar onde você está. Porque Isaías 58:9 diz que Ele é a tua retaguarda. O Senhor, a luz brilhará em teus caminhos, está escrito lá no livro de Jó. Tua boca, Deus quer usar a tua boca como boca profética. Você precisa usar a tua boca para construir, para dar o pouco que você recebeu. Se você recebeu pouco, você é novo convertido, Deus está te cobrando pouco. Se você recebeu muito, você é um velho convertido, é tempo de você mostrar maturidade. Não idade, maturidade. Você é um crente maduro, você é um crente emocionalmente maduro, a ponto de entregar a sua vida para Jesus, e no leito de morte você vai dizer: Ele continua vivendo, e Ele vai viver em mim, até o último minuto da minha vida, porque eu vou reinar com Ele. Você está entendendo do que nós estamos falando? Tem que ser convicto, apregoar com a tua boca que Ele está no controle de todas as coisas. Não queira dar o que você não tem, não queira preparar mensagens mirabolantes, mas prepare o que você recebeu, porque aonde você está, um reino a ser edificado, e você é a pedra de edificação deste reino. Ou você tem sido a pedra de tropeço? Salmos 91 diz que o Senhor mandaria anjos para segurar nas nossas mãos, para nós desviarmos das pedras de tropeço, alguma coisa assim. Os anjos estão nos livrando talvez de você, filho, por isso que você foi embora. Pedra de tropeço que Deus está nos livrando. Agora você que está aqui comigo, nós estamos com 50 pessoas aqui. O que tem sido? Como é que tem sido o teu coração? Quando nós pregamos há tempos atrás sobre a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, logo no começo fala da igreja de Éfeso e diz: vocês são uma igreja que vocês trabalham bastante, mas eu tenho uma coisa contra ti. Só uma coisa. Quantos ouviram aquilo? Mas eu fui bom até hoje, pastor, você nunca me valorizou. Não valorizei mesmo. Não sou eu que preciso valorizar. Porque tem uma coisa contra ti: que deixaste o primeiro amor. Sabe quem é o primeiro amor? Existem 2 mandamentos. O primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro amor. O segundo mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Tem gente que abandonou o primeiro, está amando mais o namorado. Está se escondendo atrás do relacionamento, está se escondendo atrás das câmeras. Tem gente que sumiu nesse tempo de coronavírus. Sumiu. O pastor continua no mesmo lugar, mas nem um bom dia a pessoa deu. Porque você esqueceu quem é o teu primeiro amor. Deus deve ser o teu primeiro amor. Acima da nossa família, Deus. Acima do nosso cônjuge, Deus. Acima do seu ministério, Deus. Acima do teu trabalho, Deus. Tudo que você tem a fazer tem que ser para Ele, porque se não for para Ele, é para alimentar outra coisa que não é Ele. Alimentar seu ego, seus sentimentos, seus desejos. E a Bíblia nos ensina lá em Colossenses 3:23 que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não aos homens. Está na hora de você voltar a servir ao Senhor. E tudo que você fizer,
servir ao Senhor no teu trabalho, como pedra edificadora do reino de Deus. E aqui eu concluo a minha palavra, e faço um apelo a você. Você tem sido pedra de edificação ou pedra de transtorno nos dias atuais? O que você tem sido para a sua família? O que você tem sido para os seus amigos? Filhinho, o que você tem sido para sua mãe? Como você tem sido, linda, para a Priscila, para o Ronaldo? Tem duas maneiras de agirmos: edificação. Eu esqueci o que eu estava falando, o outro termo. Geralmente alguém grita quando tem um monte de gente aqui. Ou tropeço. Edificação ou tropeço? Bênção ou maldição? Eu coloco um caminho para você. Que caminho é esse? É bênção ou maldição? A tua língua é bênção ou maldição? Deus tem separado o joio do trigo. Portanto, você que está sujo, vou dar um conselho para você, que está lá em Apocalipse: suje-se mais ainda. Chafurde. Esqueça o evangelho. Vá para o inferno e desfrute de tudo que tem aqui mesmo. Vai. Está acabando o tempo. Não dá mais tempo. Deus já lhe ensinou tudo o que você tinha para aprender. É tempo de guerrear e de praticar o que você aprendeu. Mas o próprio Apocalipse diz também: você que está limpo, limpe-se mais ainda. Você que não aceitou o Senhor Jesus no seu coração, você pode declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O André deve colocar aqui no link, já colocou aqui, ó: quero Jesus hoje. Clica no link, preencha os dados, eu vou entrar em contato com você, eu quero orar por você. Deus vai transformar a sua vida, você que quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da tua vida. A você, Ele vai colocar vestes brancas e limpas, e você vai ficar brilhando. Agora você, que já conhece o evangelho, e tem sido uma pedra de tropeço, que você se arrependa e volte a praticar as primeiras obras para o seu amado. Feche os teus olhos onde você está. Fale com o teu Deus. Declare para Ele o que você tem sido. Porque Ele virá num piscar de olhar. E você serviu de edificação para tantas pessoas, mas no finalzinho você titubeou e perdeu a salvação, perdeu a coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de nos santificarmos. Se você quiser, ajoelhe-se na sua casa onde você está. Você que está aqui comigo, você que quer se ajoelhar, ajoelhe-se aí na sua cadeira. Arrependa-te, se você não tem sido uma pedra de edificação. E Ele virá piscar de olhar.